Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estou eu novamente de volta depois de um intervalo e eu quero recomeçar, na verdade, quero começar essa terceira temporada com o Dani Responde, porque essa temporada inteira já está gravada e os programas que vão vir adiante depois de mim são com convidados maravilhosos, amigos queridos que sabem tudo da área deles, mas para inaugurar a terceira temporada, vocês vão ter que me aguentar uma hora aqui falando, porque eu trouxe hoje nada mais, nada menos do que Dani Responde, porque eu falo mais que eu me dá cobra. E quero aproveitar e convidar você para que ainda não me segue aqui no YouTube, no Instagram, no podcast que também está lá no Spotify, aonde quer que você nos encontre. Por favor, siga, dê o seu like, faça seu comentário, compartilha, porque isso ajuda bastante a gente a manter esse trabalho fluindo em dia. É com a sua colaboração que nós que não sabemos dançar no Instagram conseguimos ganhar seguidores. Então, vamos lá, quero todo mundo apertando o dedinho aí no like e no compartilhar. E o programa Dani Responde nada mais é do que uma soma de todas as perguntas, ou a maioria delas, perguntas que me fizeram ao longo dos últimos meses. Eu faço uma organização e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Perguntas, dúvidas frequentes, dicas de suplemento, dicas de alimentos, o que fazer, o que não fazer. E aproveita que se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque talvez eu responda a ela nos próximos programas. Então aproveita que esse espaço aqui é de vocês. Então nós vamos desde perguntas mais simples até perguntas mais complexas, porque sim, eu vou me meter na bioquímica para poder explicar, tirar as dúvidas de vocês, mas para sair bem explicadinho para que vocês não tenham mais essa dúvida, realmente seja totalmente resolvido, tá certo? Então eu vou começar de acordo com esse roteiro que fizeram aqui, na verdade que eu fiz, né, das perguntas que me fizeram, e vou começar aqui meio que de trás para frente, tá? A pergunta é, Dani, todo mundo tem que tomar ômega 3 ou quem tem que tomar ômega 3? Na minha opinião, deve tomar ômega 3 quem tem um cérebro para ser cuidado. E, obviamente, a gente sabe que o ômega 3 não tem benefícios só para o sistema nervoso. Tem benefícios para outros sistemas, outros órgãos, outras regiões. Mas como nós estamos falando de sistema nervoso, de neuronutrição, eu vou falar que para todo o cérebro, sim, receber ômega 3 é fundamental. Seja através da suplementação ou seja através da alimentação. O problema é que nós não temos muitos alimentos fontes de ômega 3, então a nossa alimentação comumente fica deficiente nesse nutriente e a gente acaba tendo que suplementar para conseguir atingir as nossas necessidades. E o ômega 3, o importante é que ele esteja numa proporção adequada com os outros tipos de gordura que a gente come. Então nós consumimos, por exemplo, a gordura saturada, que vem principalmente ali da gordura animal. Nós temos os óleos vegetais, óleo de soja, canola, milho. Esses óleos são do tipo ômega 6, né? As gorduras que compõem esses óleos são do tipo ômega 6 principalmente. E nós temos o ômega 3 que está ali no peixe, na semente de linhaça, na chia, né? O ômega 3 vegetal. Então nós temos esses três tipos de gordura na nossa alimentação. Não são os únicos, mas são os principais. E esses tipos de gordura precisam estar em equilíbrio. Então, quando a gente tem um consumo mais alto de gordura saturada, de óleos vegetais e baixo de ômega 3, isso gera uma desproporção. Então, muito ômega 3, muito ômega 6, óleos vegetais, muita gordura saturada em relação ao consumo de ômega 3, isso é a principal característica de uma dieta pró-inflamatória. E esses tipos de gordura, eles competem para chegar no nosso cérebro e formar ali as membranas dos nossos neurônios. Então imagine se você tem um consumo de ômega 3 baixo e um consumo mais alto de ômega 6 e de gordura saturada, você vai ter um aumento da quantidade de uma gordura que incorpora lá na membrana dos nossos neurônios, uma gordura chamada de ácido araquidônico. Então, nós vamos ter muito ácido araquidônico nas membranas em relação ao ômega 3. Isso é ruim para a membrana. Isso deixa a membrana menos flexível, com menor capacidade de comunicar-se com outros neurônios, menor efeito dos neurotransmissores nessas membranas. Então, a gente precisa de membranas neuronais que tenham uma proporção adequada de ômega 3 para o ácido araquidônico.
Por isso que a gente deve sim se esforçar e redobrar o cuidado de reduzir o consumo de gordura saturada, reduzir o ômega 6 e aumentar o ômega 3. E aumentar o ômega 3 nem sempre a gente consegue bater a nossa meta ali no dia com a alimentação, por isso que a suplementação acaba sendo um recurso. É claro que algumas pessoas que têm alergia a peixe, né, tem algumas limitações, nós temos que oferecer um ômega 3 de outra fonte, mas é importante encontrar um recurso, né, um ômega 3 vegano, um ômega 3 de semente de linhaça, de chia, um ômega 3 de algas, uma outra fonte de ômega 3 para poder suprir essa necessidade. Então, é muito importante. Um cérebro sem ômega 3 realmente é um cérebro que vai ter prejuízos, que não vai funcionar tão bem quanto deveria. Por isso que é um nutriente meio que básico quando a gente começa a pensar em saúde de sistema nervoso. E aí temos a suplementação. E a pergunta é, quanto que a gente usa, né? A quantidade depende muito da alimentação, depende muito do objetivo, do que a pessoa quer, enfim, de características individuais, mas em geral nós usamos 1,2 a 1,6 gramas de EPA mais DHA. Isso com uma proporção maior de EPA. Então, 1,2 a 1,6 gramas de EPA mais DHA, 60% EPA, 40% DHA. Saiu uma meta-análise agora em 2023 falando da suplementação do ômega 3 para quem tem Alzheimer, doença de Alzheimer. Esse estudo já fala sobre 1,5 a 2 gramas de EPA mais DHA, colocando uma dose um pouquinho mais alta. E ressalta o quê? Como o ômega 3 é uma gordura poliinsaturada, uma gordura que é mais instável e suscetível a ataques de radicais livres, é importante que a gente também ofereça antioxidantes, seja através de uma dieta rica em antioxidantes ou mesmo de suplementos antioxidantes. Eu, que não sou boa nem nada, eu faço é tudo. Eu faço uma dieta, né? Prescrevo uma dieta rica em antioxidantes e gosto muito de prescrever a coenzima Q10, o ácido alfa-lipóico, a ácido axantina, que são alimentos, são suplementos, na verdade, que têm uma atividade antioxidante bem interessante para esses tipos de gordura. Então, a gente consegue formar ali uma sinergia, porque às vezes você simplesmente vai consumir o ômega 3, mas tem uma má alimentação, não consome antioxidantes, consome muita gordura saturada, muita gordura do tipo ômega 6. Esse ômega 3 sozinho, coitado, não vai dar conta do recado. É por isso que muitas vezes a gente não consegue observar realmente os benefícios quando simplesmente a única intervenção é o ômega 3. Eu sou a favor da sinergia da prescrição, né? A gente pensar em diversos pontos simultâneos para deixar o cérebro mais saudável. O ômega 3 é um desses pontos, mas sim ele precisa estar em sintonia com outros para todos juntos deixarem o cérebro saudável do jeito que a gente merece. E aproveitando que eu falei aqui de o estresse oxidativo, de antioxidantes, o consumo de antioxidantes é extremamente importante também na doença de Parkinson, tá? Eu sei que, infelizmente, o diagnóstico de Parkinson, ele tá, né, cada vez mais, nós temos mais índices, mais prevalência, mais pessoas que nós conhecemos recebendo esse diagnóstico. E o Parkinson é uma doença aonde, geralmente, o que os pacientes utilizam? Eles utilizam a L-Dopa, levodopa, tá? A levodopa é um medicamento que, chegando no cérebro, vai ser usado como matéria-prima para que os neurônios produzam o quê? Dopamina. Então, você está dando uma matéria-prima, um tijolinho ali de construção, que os neurônios captam e transformam a L-Dopa em dopamina. Então, realmente é uma abordagem bem necessária e interessante para os pacientes com Parkinson. Só que o que acontece? Essa dopamina, né, que está sendo gerada a partir da medicação, ela está sendo produzida por um neurônio que está doente. Os neurônios que produzem dopamina numa região do cérebro chamada de substância nigra, eles estão doentes, eles estão com a produção de dopamina diminuída. Por quê? Porque existe ali nessa região o acúmulo de uma proteína chamada de alfa-sinucleína. Então, o Parkinson é uma proteinopatia, uma doença onde há um acúmulo de proteína estranha, a alfa-sinucleína, dentro dos neurônios.
E ela tem um comportamento priônico. O que que é isso? É uma proteína que ela vai se disseminando, se espalhando de neurônio para neurônio e vai aumentando a sua abrangência e os seus danos. E existem estudos que, inclusive, falam que antes de alfa-sinucleína estar ali no sistema nervoso central, nessa região chamada de substância nigra, ele já está lá no sistema nervoso entérico, né? Ou seja, nessa conexão intestino-cérebro, nós temos o sistema nervoso entérico, o nervo vago. Antes de encontrarmos alfa-sinucleína no sistema nervoso central, já existe alfa-sinucleína no sistema nervoso entérico, ali no nervo vago. E aí a pergunta é, será que a disbiose, né, a alteração da microbiota intestinal, é um dos fatores de risco para formação de alfa-sinucleína? Isso já começaria lá do intestino, depois chegando ao sistema nervoso central. Enfim, essa é uma dúvida que a resposta parece ser bastante provável, né? Dessa importância da saúde intestinal, porque lá, teoricamente, seria o início do processo de síntese e formação, na verdade, de aglomerados de alfa-sinucleína. Mas, enfim, o fato é que lá na região da substância nigra, no nosso sistema nervoso central, existem neurônios produtores de dopamina. E esses neurônios, eles estão adoecendo, eles estão com o acúmulo dessa proteína chamada alfa-sinucleína. E eles vão começar a ter dificuldade de produzir dopamina, por isso que os sintomas são alterações de movimento, né? Bradicinesia, acinesia, de dificuldade de rigidez ao movimento, tremores. Então, isso são características do Parkinson, porque a redução dos níveis de dopamina nessa região da produção da dopamina na substância nigra acaba dificultando o controle motor adequado. E só que esse neurônio que está recebendo esse medicamento, a levodopa, ele está doente, ou seja, ele está num ambiente de guerra, tem uma proteína esquisita dentro desse neurônio. O sistema imune do cérebro, a micróglia, está tentando matar essa proteína estranha. Então, é uma região onde está com alto nível de produção de radicais livres, estresse oxidativo, neuroinflamação. Tem uma proteína estranha dentro do cérebro. E isso ali vai desencadear uma guerra. Então, o ambiente do sistema nervoso central no Parkinson é um ambiente pró-inflamatório. Existe muita produção de radicais livres. Então, o medicamento, ele chega e o neurônio, produtor de dopamina, converte a L-dopa em dopamina. Só que a dopamina está dentro o quê? De um neurônio com alta quantidade de radicais livres. O que vai acontecer com essa dopamina? Ela é oxidada. E a dopamina oxidada, ela é neurotóxica. Então eu falo, cuidado quando a gente simplesmente usa a levodopa, mas não usa nenhum antioxidante, porque a levodopa vai dar origem à dopamina e a dopamina vai ser oxidada ali no neurônio, gerando uma neurotoxina. Então, para mim, é obrigatório a gente utilizar antioxidantes para reduzir o estresse oxidativo e reduzir a oxidação da dopamina. E oxidação de tudo, né? Do núcleo, do DNA, da membrana neuronal, de todas das mitocôndrias, das estruturas do sistema nervoso central. Então, é obrigatório usar antioxidantes. E quando a gente fala de antioxidantes no Parkinson, o primeiro que me vem à mente é a N-acetilcisteína. Hoje os estudos mostram que pacientes com Parkinson têm uma redução dos níveis de glutationa no sistema nervoso central. A glutationa, ela é um antioxidante absurdamente importante. Com o efeito, né, da glutationa, esse poder que ela tem de neutralizar radicais livres, de proteger estruturas, até mesmo de evitar a oxidação da própria dopamina. Então, a glutationa, ela tem um papel fundamental. E ela é produzida a partir da cisteína, que é um aminoácido. Então, lembrando que no Parkinson, os níveis de glutationa intracelulares estão baixos. E a gente precisa auxiliar o neurônio a aumentar a produção dessa glutationa. É por isso que a gente utiliza, então, uma suplementação com os precursores da glutationa, em especial suplementação de cisteína, que é o aminoácido limitante na produção de glutationa. A glutationa é cisteína, glicina e glutamato. Glutamato e glicina tem, mas a cisteína, ela
é o aminoácido limitante na produção da glutationa. Então, para mim, é obrigatória a utilização de N-acetilcisteína no Parkinson. E os estudos falam, inclusive, de 600 miligramas 2 vezes por dia, porque a N-acetilcisteína ela vai aumentar a produção de glutationa, vai oferecer uma ação antioxidante, além também de a suplementação com N-acetilcisteína ajudar a diminuir os níveis de um neurotransmissor chamado glutamato, que ali no sistema nervoso central, esse neurotransmissor ele está em excesso no Parkinson e ele causa neurodegeneração. Ele causa apoptose, né? Promove morte de neurônios. E a N-acetilcisteína, além de aumentar níveis de glutationa e exercer um efeito antioxidante, ela também, a acetilcisteína, ela diminui a liberação de glutamato na fenda sináptica, exercendo um efeito neuroprotetor. Então, para mim, é meio que básico. E os estudos, eles se questionam, né? Será que a N-acetilcisteína atravessa a barreira hematoencefálica? Infelizmente, ela não atravessa tão bem quanto a gente gostaria, mas pelos resultados dos estudos clínicos, parece que ela atravessa e já dá uma boa ajuda. E a maior parte dos estudos ela é feita com a N-acetilcisteína endovenosa e também com N-acetilcisteína. Tem estudos que fazem com N-acetilcisteína intranasal, um sprayzinho de N-acetilcisteína, porque, segundo, né, os estudos, eles mostram que atravessar a barreira hematoencefálica aqui por essa região, né, que vem das narinas, chegando ao sistema nervoso central, ali tem uma região onde a barreira hematoencefálica é mais permeável à N-acetilcisteína, então a administração intranasal seria interessante. Não tem isso disponível para a gente ainda, né? O endovenoso não é uma opção, mas a N-acetilcisteína oral, sim, está aí para a gente utilizar. E eu acho que é um recurso, por mais que não tenha altíssima biodisponibilidade para chegar no sistema nervoso central, vale sim. E aí também ela vai ajudar, né? Não só o sistema nervoso central, mas outras células do nosso organismo a aumentarem a produção de glutationa e tem um efeito antioxidante sistêmico, não só de sistema nervoso central. E outro suplemento que com certeza eu penso no Parkinson, tendo em vista que no Parkinson a gente tem disfunção mitocondrial, sim. Os neurônios, eles têm mitocôndrias, né, que são fundamentais para 550 milhões de processos. Inclusive, as mitocôndrias são fundamentais para a própria eliminação da alfa-sinucleína. Então, pensem que no Parkinson você está tendo um acúmulo de alfa-sinucleína dentro do neurônio. E as mitocôndrias, elas têm proteínas que são capazes de processar a alfa-sinucleína, eliminar e não deixá-la se acumular, formando, né, dando origem a essa patologia. Então, as mitocôndrias precisam funcionar muito bem. E as disfunções mitocondriais, justamente por gerarem estresse oxidativo e gerarem dificuldade de essas enzimas mitocondriais eliminarem a alfa-sinucleína, a disfunção mitocondrial, ela hoje está, né, no meio que no centro da fisiopatologia do Parkinson. Tanto que, por exemplo, a rotenona, o paraquat, que são herbicidas, pesticidas, inclusive se induz Parkinson em animais usando rotenona em laboratório. Então, essas substâncias, elas induzem ao Parkinson justamente porque trazem danos às mitocôndrias. Lesionamos mitocôndrias, geramos disfunção mitocondrial e isso hoje está no centro da fisiopatologia do Parkinson. Tá? E é por isso que a mitocôndria ela tem que ser um alvo de cuidado, de prevenção, de cuidado, de carinho com ela a vida inteira, mas no paciente que tem Parkinson, entenda que ele tem sim disfunção mitocondrial, não é uma possibilidade, é uma realidade. O paciente com Parkinson, ele tem disfunção mitocondrial e está com o cérebro em estresse oxidativo, ponto. Tratem isso. Não apenas utilizando, né, o medicamento, matéria-prima para a formação da dopamina, mas protejam essa dopamina com antioxidantes e permitam que as mitocôndrias trabalhem o mínimo possível. Deem suporte para elas. Então, no Parkinson, coenzimas mitocondriais, para mim, são fundamentais e centrais. Coenzima Q10, a L-carnitina, ácido alfa-lipoico e vitaminas do complexo B. Eu nem converso sobre a possibilidade. Para mim, já é meio que do protocolo, tá? Então, tenham muito carinho pelas mitocôndrias no Parkinson. E aí, alguns citoterápicos também parecem ser interessantes. A própria cúrcuma, o resveratrol,
o Panax Ginseng, o extrato de chá verde, são suplementos que parecem ser interessantes para quem tem Parkinson, porque diminuem o estresse oxidativo e geram um auxílio, um estímulo para a função mitocondrial. Então, pensem nisso. Não pensem só em dopamina, que é produzida a partir do medicamento levodopa, L-dopa. Mas pensem no ambiente aonde essa dopamina está sendo gerada. É um ambiente onde ela vai ser oxidada. Então, protejam essa dopamina para que ela tenha o máximo de eficácia possível. Então, é muito importante esse raciocínio no Parkinson. E aí a gente pode pensar em astaxantina, em tocoferóis, em alimentos ricos em vitamina C, em fitoquímicos, antioxidantes, polifenóis. É importante trazer muito antioxidante para a dieta. Azeite de oliva, castanha, as frutas cítricas, frutas vermelhas, chá, tempero, alho, cebola, pimenta, orégano. Abusar desses alimentos ricos em fitoquímicos para a suplementação chegar e ser a cereja do bolo. A suplementação é a cereja do bolo. Agora, é uma bela de uma cereja. E muitas vezes a cereja é fundamental, senão o bolo não vai ser tão gostoso assim. Mas sem a presença de uma melhora de perfil alimentar, realmente a suplementação ela não vai conseguir dar conta sozinha. Então, é necessário uma mudança de hábito, tanto na prevenção de Parkinson, de doenças neurodegenerativas, quanto no tratamento. E falando em prevenção, também tem uma das perguntas aqui, qual a melhor dieta para o cérebro, Qual dieta que eu posso adotar para a minha vida para prevenir, por exemplo, declínio cognitivo, demência, Alzheimer, isso tudo que a gente tem medo? Bom, a resposta ela já é bastante segura na literatura há um tempo. E essa dieta chama-se dieta Mind, que é a dieta que soma dieta do Mediterrâneo mais dieta DASH. Então, a dieta Mind é uma soma da dieta do Mediterrâneo e da dieta DASH. A dieta DASH foi desenvolvida para prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, hipertensão. E a dieta do Mediterrâneo, na verdade, é um estilo de vida onde nós temos também um perfil específico. A junção dessas duas dietas deu origem à dieta Mind. E quando a gente vai analisar a composição dela, o que ela tem? Pouca gordura saturada, pouquíssimos óleos vegetais e tem uma quantidade maior de ácidos graxos ômega 3 e de ácidos graxos monoinsaturados, principalmente o azeite de oliva. Então, o perfil de gorduras dessa dieta é um perfil que é muito ideal para o cérebro. Baixa a gordura animal, baixa a gordura ômega 6 dos óleos vegetais, sobe as monoinsaturadas, a castanha, o abacate, o azeite e o ômega 3. Então, tem essa mudança de perfil de inversão dentro do possível. Inversão não, mas equilíbrio entre os tipos de gordura. É uma dieta que não tem produto ultraprocessado, então nós não temos alimentos com conservantes, aromatizantes e usantes da vida. É comida de verdade mesmo. E não temos açúcar, Os alimentos dessa dieta não são alimentos que fazem aumento da glicemia, porque o aumento da glicemia é algo bem danoso para o cérebro. E a gente tem uma riqueza em polifenóis, em antioxidantes, em fitoquímicos, tem o próprio vinho, tem azeite, tem frutas, tem legumes, tem sementes, tem muito alimento de origem vegetal, muitas folhas. E aí, esse é um perfil de dieta, na verdade, que deveria ser o nosso perfil normal. A gente deveria se alimentar assim desde sempre. É uma dieta assim que tem carboidrato, que pode ter queijo, que pode ter iogurte, que tem trigo, que tem batata, tem carboidrato, tem proteína, tem gorduras, mas na proporção certa, na quantidade certa. Eu sei que a gente está num momento de medo de glúten, medo de proteína do leite, medo de lactose, mas no organismo que não tem necessidade de retirar esses alimentos, que não tem uma intolerância, não tem uma alergia, não tem por que você retirar. E é claro que cada caso é um caso, Não vou aqui generalizar, porque tem situações que nós temos que tirar o glúten, a proteína do leite, a lactose, tem que tirar sim, mas é individual. Eu não posso fazer essa recomendação geral, uma regra, uma coisa que funcione para todo mundo. E a dieta do Mediterrâneo é uma dieta que ela tem sim, a maior proporção dela é de carboidrato. Ela não tem mais proteína e mais gordura do que carboidrato. Ela tem proporcionalmente mais de 50% de carboidrato na sua proporção e em relação aos outros nutrientes. Isso porque o carboidrato é a base da nossa
combustível, né, a base para o nosso organismo produzir energia vem do carboidrato. É claro que em alguns momentos, enfim, dieta X, Y, Z, ok, você tirou lá o carboidrato, enfim, cada um tem a sua prescrição, mas se você for me perguntar o que é o ideal, é que a nossa dieta seja pelo menos 50% composta por carboidratos. Agora, carboidratos saudáveis, carboidrato de comida de verdade, carboidratos com fibras, carboidratos que tenham outros nutrientes além de simplesmente ter um carboidrato, ter uma glicose, por exemplo. Isso por N motivos, mas também porque o nosso cérebro, o nutriente principal do nosso cérebro, né, é a glicose. Então, se fosse perguntar para o cérebro, qual é o combustível, qual é o alimento que você mais gosta? Ele ia dizer, me dê glicose. Me dê glicose, porque eu, cérebro, 95% da energia que eu uso para trabalhar vem da glicose, que inclusive é uma das perguntas, tá? Quais são os nutrientes que o cérebro usa para funcionar, para pensar, para raciocinar, para lembrar, para memorizar, para ser feliz? Glicose. Só que você não pode também permitir que chegue glicose demais. Quando você consome uma grande quantidade de carboidrato ou consome alimentos de carga glicêmica elevada, esse aumento da sua glicemia vai permitir a chegada de grande quantidade de glicose para o seu cérebro. É péssimo. Isso gera glicação, gera estresse oxidativo e não é nada bom. Tanto que nós temos estudos demonstrando que em crianças e em adolescentes que consomem bebidas açucaradas, bebidas adicionadas, né, de frutose, de sacarose, essas crianças e adolescentes têm alguns parâmetros cognitivos analisados nesses estudos são piores do que crianças que consomem menos bebidas açucaradas, menos carboidratos, né, de alimentos ultraprocessados. Então, é o limite, não podemos subir a glicemia, mas o cérebro gosta sim de receber glicose. Então, num cérebro saudável e jovem, 95% da energia que ele produz vem da glicose. À medida que nós vamos envelhecendo, o cérebro vai ficando menos eficiente em pegar a glicose e gerar ATP. Isso por diversos motivos, inclusive o declínio hormonal faz isso, inclusive, né, o envelhecimento, a própria disfunção mitocondrial. E aí o seu cérebro vai começando a dizer, nossa, mas essa glicose para mim aqui, já não estou conseguindo mais fazer com que ela seja convertida a energia, a ATP. Então, ao longo dos anos, o nosso cérebro, infelizmente, ele vai perdendo um pouco da capacidade de gerar ATP a partir de glicose e vai precisando de um combustível adicional. E é por isso que em pessoas com declínio cognitivo ou com demência, com Alzheimer, nós fazemos a suplementação com TCM ou com ácido graxo de cadeia média ou triglicerídeo de cadeia média. Porque quando a glicose já não consegue ser utilizada como fonte de energia na mesma forma que deveria, os corpos cetônicos que são produzidos a partir da sua suplementação com TCM ou com ácido graxo de cadeia média, esses corpos cetônicos eles são uma fonte de energia adicional para o nosso cérebro. Então, a partir daí, para quem perguntou qual o combustível principal do cérebro? Glicose. Mas que mais que ele utiliza? E principalmente, né, em pessoas com mais idade, com declínio cognitivo e Alzheimer? Corpos cetônicos. O cérebro usa corpos cetônicos, entra dentro do neurônio, vai na mitocôndria do neurônio e lá os corpos cetônicos viram ATP. E é um ATP extremamente importante e necessário. Muitas vezes nós até queremos que o cérebro receba mais corpos cetônicos justamente para suprir essa demanda, essa quantidade de energia que a glicose já não está conseguindo produzir, até mesmo por resistência à insulina, diminuição de níveis de insulina, uma alteração em metabolismo de carboidrato, e isso pode gerar uma maior necessidade de o cérebro receber corpos cetônicos. E o cérebro gosta tanto de corpos cetônicos que ele mesmo fabrica. Eu sei que você aprendeu, né, que os corpos cetônicos são gerados no fígado, e é a maior parte, enfim, o pesado dos corpos cetônicos, sim, eles são produzidos no fígado. Então, as gorduras que estão lá no seu sangue, ou porque você suplementou o TCM, na verdade, ou porque você está em jejum, ou porque você está fazendo uma restrição calórica, então você aumenta a quantidade de ácidos graxos no seu sangue.
esses ácidos graxos eles vão para o seu fígado e lá o fígado converte parte deles a corpos cetônicos. Eles vão para o sangue e vão para o cérebro e o cérebro usa como fonte de energia. O fígado produz, o cérebro usa, mas o coração também usa, a musculatura esquelética também usa, os rins também usam. Então, alguns órgãos eles precisam de energia vinda de outras fontes além da glicose e os corpos cetônicos são uma opção para esses órgãos. E o cérebro, ele gosta e depende tanto de corpos cetônicos em algumas situações que ele não só vai captar os corpos cetônicos produzidos pelo fígado, ele também recebe, né, os ácidos graxos livres que estão ali no seu sangue, eles atravessam a barreira hematoencefálica e o astrócito é uma célula, gente, que faz a ponte entre o neurônio e o vaso sanguíneo. Então, aqui está um vaso sanguíneo, aqui está um neurônio, o astrócito fica aqui intermediando. Então, quando os ácidos graxos livres eles estão passando aqui pelo sangue, eles conseguem ser captados pelo astrócito e o astrócito pega esse ácido graxo e o que ele faz? Ele mesmo transforma em corpos cetônicos. O astrócito pode tanto pegar os corpos cetônicos que estão no sangue, que o fígado produziu, ou ele pode pegar o ácido graxo que está no sangue, ele transforma em corpos cetônicos e aí ele produz uma energiazinha para ele, que ele também não é de ferro, ele precisa de energia, e ele fornece os corpos cetônicos, tem transportadores para isso, na membrana do astrócito, na membrana do neurônio, ele doa esse corpo cetônico para o neurônio e o neurônio produz energia ATP na mitocôndria a partir dos corpos cetônicos. Então, isso é extremamente importante. O cérebro, quando não tem glicose, ele vai usar o que tem. Então, ele usa os produtos, né, as substâncias produzidas pelo fígado quando você não consumiu carboidrato, mas você fez lipólise ou você consumiu gorduras. É o combustível que o cérebro adora prioritariamente? Não, é um combustível adicional. Então agora, Daniela, eu não vou mais comer carboidrato. Eu vou parar de comer carboidrato porque você disse que corpos cetônicos são bons para o meu cérebro. O cérebro usa corpos cetônicos? Ele usa. Mas eu não quero tirar a glicose e substituir por corpos cetônicos. Eu quero somar. Os dois têm que estar lá ao mesmo tempo. De que adianta eu tirar o carboidrato e colocar um corpo cetônico? Eu preciso dos dois. O cérebro não vai viver só de corpos cetônicos. Eu preciso dos dois. Então, a gente arruma uma estratégia na dieta. A hora que você vai fazer uma refeição com carboidrato, beleza. Mas entre uma refeição e outra, você pode fazer uma refeição com menos carboidrato e nessa hora você fazer a suplementação com TCM. Mas não é para fazer sozinho. Eu tenho 25 anos, vou fazer suplementação de TCM e vai me fazer bem para o meu cérebro. Não tem estudo que fale isso. A gente tem estudos mostrando melhora de parâmetros cognitivos em pessoas que já estão com dificuldade de produzir energia a partir da glicose. Ok? Então, não é que agora vamos generalizar uma recomendação. Não. E para todo mundo, você está dormindo, está em jejum, o seu corpo está fabricando corpos cetônicos? Está. O seu fígado fisiologicamente vai estar. O cérebro usa. Nossa, você ficou uma tarde inteira sem comer, enfim, não almoçou, não deu certo. Você vai desmaiar? O seu cérebro vai parar de funcionar? Não, o seu corpo, ele tem essa capacidade de adaptação e o seu cérebro fala obrigada, porque você não comeu, você está 15 horas sem comer por motivo A, B ou C, mas o cérebro tem uma fonte de energia. Então, isso é uma adaptação, é um recurso de sobrevivência do sistema nervoso central, que a gente usa esse recurso para potencializar em algumas situações. Tá certo? Então, não é que você tem que agora vamos todos nós tomar TCM quando não tem uma indicação. Talvez para você não sirva nada, mas entenda que quando você está horas sem comer, né, tá dormindo o dia inteiro, você ficou sem comer, o seu cérebro ele tá dando algum jeito de ter energia. Certo? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai traduzir a pesquisa científica, os estudos, com a nossa vida, com o nosso cotidiano, para não sair por aí fazendo prescrição em massa e também para entender que nem tudo é sobre um suplemento. Eu estou falando aqui sobre uma adaptação metabólica que o cérebro de vocês todos aí faz, você está dormindo, você nem sabia, mas ele faz, tá? Eu falei muito já, peraí que eu vou tomar uma... Gente, já estou com 34 minutos. Você está cansado de tanto eu falar? Deve estar. Eu não tô, não tem problema não, porque tem mais 80 perguntas aqui para eu responder, viu? E não esqueçam, gente, de compartilhar essa live, de curtir, de comentar, de fazer o que você quiser, mas deixe ela chegar até outras pessoas. E se você tem dúvida, manda a perguntinha aqui para mim, que quem sabe no próximo Daniel responde, eu respondo a sua pergunta. Peraí que agora eu tô desidratada.
Eu tenho, às vezes, pena do Ayan, tadinho. O Ayan ali, ó, tá ali atrás das câmeras, dos computadores, e ele deve terminar essa live falando: Jesus amado, quem é essa criatura que fala igual uma louca? Eu. Vamos lá. Então, vimos que o cérebro... Por que tá rindo, Ayan? O cérebro usa o que para produzir energia? Glicose e corpos cetônicos. Que mais? Lactato. Olha que coisa linda. O cérebro também usa ácido lático ou lactato, gosto mais de falar lactato, para produzir energia. Então você foi lá, fez uma atividade de alta intensidade, produziu lactato, o lactato está no seu sangue, esse lactato consegue atravessar a barreira hematoencefálica. O seu astrócito, que fica ali fazendo a ponte entre o neurônio e o vaso sanguíneo, ele capta esse astrócito, esse lactato, e ele fornece o lactato para o neurônio. E o neurônio pega o lactato, joga lá na mitocôndria e faz ATP a partir dele. Entra lactato vira ácido pirúvico, piruvato, acetil-CoA, roda o ciclo de Krebs na mitocôndria. Ou seja, esses nomes talvez sejam muito difíceis, mas entendam que o lactato que veio lá da corrente sanguínea, ele consegue chegar até o neurônio e o neurônio produz energia a partir do lactato. Ó, coisa linda. E também o próprio astrócito produz lactato. O astrócito, gente, ele é um gênio metabólico. Vocês não têm noção o que essa célula faz. Essa célula produz corpos cetônicos, essa célula acumula glicogênio, essa célula produz lactato, essa célula é o giraia, o jaspion, já identifiquei aqui a minha idade, né? Eu sou do tempo do giraia. Então, esse astrócito, ele é giraia, ele faz tudo. Ele capta a glicose do sangue, guarda, faz um estoquezinho de glicogênio caso o neurônio precise. Ele pega um ácido graxo, ele transforma em corpos cetônicos e dá para o neurônio ter energia. Ele pega um ácido lático do sangue, dá para o neurônio. Ele pega uma glicose e ele, se de repente o neurônio está precisando de energia muito rápido, ele pega esse ácido lático, quer dizer, essa glicose, ele transforma em ácido lático e ele dá o ácido lático para o neurônio produzir energia. Então, dessa parafernália metabólica, o que você tem que entender? Quais são as substâncias, os nutrientes, as moléculas que os nossos neurônios e os nossos astrócitos usam para produzir energia? Glicose, lactato e corpos cetônicos. O neurônio usa esses 3 nutrientes para a produção, não é nem nutrientes, moléculas, para a produção de energia. Tá certo? Então, quando a gente perguntar quais são as moléculas utilizadas pelos neurônios para a produção de energia? Glicose, lactato e corpos cetônicos. Já tirou 10 na prova se souber. E se souber me explicar de onde é que veio, que situação que isso aconteceu, aí anota 20. Mas entendam a capacidade absurda de flexibilidade metabólica que as células do nosso sistema nervoso central têm. É a coisa mais linda. E é por isso que a gente precisa dar para eles o que eles precisam. Porque se faltar algum item ali, óbvio que o nosso cérebro não vai ter a mesma performance cognitiva, eu não vou conseguir ter o mesmo raciocínio, memória, atenção, humor, né? Até mesmo em relação à questão comportamental, os nossos sentimentos, as nossas sensações dependem de um cérebro que está funcionando bem. E um cérebro que funciona bem é um cérebro que consegue produzir energia. E ele tem que receber combustível para ele produzir energia de um jeito ou de outro. O que ele prefere mais é a glicose, mas pega leve, não joga um monte de açúcar pro cérebro, que aí também, né? Aí se avacalha. Beleza? Outra pergunta, mudando de assunto. Meu exame de sangue mostra que os meus níveis de magnésio, né? Então a gente pede exame de sangue, magnésio, estão normais. Eu tenho que fazer suplementação mesmo assim? Eu tenho fibromialgia. Tem que fazer suplementação mesmo assim. Primeiro, porque o magnésio que está no seu exame de sangue não reflete o magnésio que está disponível nas suas células. O organismo dá um jeito de manter o nível de magnésio do seu sangue estável, dentro de um valor adequado. Mas não quer dizer que lá nas suas células o magnésio não esteja faltando. E se você tem fibromialgia em especial, para mim, magnésio faz parte, né, de... Quando eu atendo um paciente de fibromialgia, obrigatoriamente eu vou pensar em magnésio. Porque o magnésio, ele ajuda muito na modulação, na percepção do processamento da dor. A fibromialgia, então imagine que você tem, enfim, tá com a dor no
a sinalização, né? O caminho do estímulo da dor, da periferia, para ele chegar no seu cérebro, o cérebro responder e modular e responder, é como se a gente tivesse que frear essa comunicação. A gente tem que frear a comunicação da região dolorida com o nosso sistema nervoso central. Porque essa comunicação, no final das contas, vai gerar dor. E o magnésio, ele faz isso. Ele tem um efeito de diminuir a transmissão de impulso nervoso. Por mais que o seu nível de magnésio do sangue esteja dentro do normal, se você tem fibromialgia, na verdade a gente pensa muito em magnésio para poder diminuir essa condução, essa transmissão do impulso nervoso que no final das contas vai culminar na dor. Tanto que é comum as pessoas usarem gabapentina, pré-gabalina para fibromialgia e o efeito do magnésio, enfim, o raciocínio gira em torno de estimular, inibir uma comunicação. A gabapentina, a pré-gabalina, ela tenta inibir a comunicação entre a periferia e o meu sistema nervoso central. O magnésio é um mecanismo um pouquinho diferente, mas a intenção dele é a mesma. Então, por mais que você esteja com o nível de magnésio ok no sangue, se você tem fibromialgia, eu sim, com certeza penso em magnésio para a gente diminuir, a gente chama de excitabilidade neuronal, frear a comunicação entre os sensores, terminações nervosas sensoriais e o nosso sistema nervoso central, tá certo? Então, use sim o magnésio, é claro que não vai usar sozinho. Tem que ir no seu médico, na sua nutricionista, em alguém que trabalhe com modulação de dor. E os magnésios, o meu preferido é o magnésio L-treonato, mas também podemos usar magnésio glicina, magnésio inositol. Para essa função, eu gosto desses 3 tipos de magnésio, tá certo? Então, não importa se o exame de sangue está normal, você vai usar mesmo assim, porque vai estar normal mesmo que você esteja todo lascado, viu? Outra pergunta. É verdade que a anemia, além de me deixar cansada, me deixa com um raciocínio mais lento? Por N motivos. Óbvio que a gente está já acostumado, né? Enfim, passar a vida ouvindo que eu tô cansada, eu tô tão mole, eu me sinto tão fadigada, não quero ir treinar, porque tem anemia. Sim, mas o mesmo freio que o seu organismo sente quando você está com anemia, o seu cérebro também sente. Por diversas razões. Primeiro, o que eu falei? Que o cérebro precisa produzir energia. Lá na mitocôndria, é a região onde mais há produção de energia. E a mitocôndria só funciona com oxigênio. E o oxigênio, quem leva o oxigênio para todos os nossos tecidos, inclusive para o cérebro, enfim, a hemácia, que tem uma hemoglobina, a hemoglobina tem ferro, e essa hemoglobina é que leva o oxigênio para o nosso cérebro. Se você está com deficiência de ferro, você produz menos hemoglobina. Você vai ter menos hemoglobina nas suas células vermelhas, nas suas hemácias. Consequentemente, você vai levar menos oxigênio para o seu cérebro. E, obviamente, o seu cérebro, como é que ele vai produzir energia se não tem oxigênio chegando na quantidade correta? Então, já falta energia para o seu cérebro. Para você pensar, raciocinar, memorizar, lembrar, você precisa de energia. Você acha que eu tô aqui falando, o meu cérebro está produzindo e gastando um ATP doido. Você que está me ouvindo, só em você estar prestando atenção em mim, está raciocinando, lembrando, memorizando, associando. Os seus neurônios estão trabalhando quando você está, recebendo essa informação. Está gastando energia. E essa energia, a maior parte vem das mitocôndrias. E as mitocôndrias precisam de oxigênio. O ferro vai levar. Está faltando ferro. Vai faltar oxigênio para o seu cérebro. É claro que o seu raciocínio vai ficar mais lento. Além de ter uma redução da produção de energia, o ferro é fundamental para a produção de 2 neurotransmissores em especial, a dopamina e a norepinefrina. A dopamina é absurdamente importante, e a norepinefrina também, para que eu preste atenção, para que eu consiga me manter focado, concentrado, para o meu raciocínio acontecer. Então, para você se sentir motivado a continuar prestando atenção em alguma coisa, eu preciso produzir dopamina e norepinefrina. E os meus neurônios só vão conseguir produzir dopamina e norepinefrina quando? Se tiver ferro. O ferro faz parte, do processo de produção desses neurotransmissores. Então, faltou ferro, vai faltar energia para o seu cérebro, vai faltar dopamina e norepinefrina. É óbvio que você vai se sentir com raciocínio mais lento, cansada, confusa, irritada, desmotivada. E aí você precisa resolver isso.
você precisa fazer reposição de ferro. E é importante entender qual é o grau de deficiência de ferro. Se você vai ter que fazer um ferro oral ou um ferro endovenoso, mas a questão é, resolva isso o mais rápido possível. Eu sou muito a favor de ferro endovenoso. Eu sei que as pessoas, né, têm uma corrente aí de coisas na internet tascando o pau em protocolos, né, endovenosos ou os injetáveis que eles falam. Eu sou muito a favor de vários. O ferro endovenoso é um. Complexo B, coenzima Q10, enfim, magnésio, situações pontuais. Eu acho que o endovenoso não é um tratamento, vou depender só disso, não. Mas muitas vezes, para a gente tratar aquele sintoma, promover uma resposta rápida a algum sintoma. Eu acho muito interessante, é um recurso muito legal. B12, vitamina D, você vai ficar esperando semanas para sua vitamina D subir? Semanas para o ferro subir? Semanas para B12 subir? Não. O protocolo endovenoso, né, as terapias endovenosas e injetáveis, elas são um recurso para você resolver um sintoma de forma rápida. E é claro que a pessoa vai ter que mudar, né, alimentação, estilo de vida, talvez manter uma suplementação crônica oral, sublingual. Mas eu gosto porque muitas vezes resolve questões de forma rápida e trazem mais benefício para o paciente. Eu mesma já fiz, enfim, várias vezes o ferro endovenoso com uma ferritina 6. Eu vou ficar tomando suplemento oral de ferro? Gente, quantos anos vai demorar para a ferritina subir? Então eu gosto sim. E eu acho que quem critica muitas vezes é até quem não tem muito domínio do porquê, não tem muito conhecimento sobre o que os nutrientes fazem, o que cada um, né, de importância tem. Então, eu acho que é um recurso. Na verdade, tem que parar de se brigar, gente. Tem que parar de se brigar. É só uma questão de entender o que o organismo precisa e repor pontualmente aquilo. É claro que tem uns protocolos injetáveis aí que é o, né, pelo amor de Deus, porque tem os dois lados da moeda e tem a extrapolação do negócio. Mas bem feito, sensato, organizado, honesto, justo e direto ao ponto, eu gosto. Inclusive sou adepta, né? Como vocês viram. Então, resolva a sua anemia. Resolva a sua anemia. E não é só o ferro, tá? O ferro, é claro que está falando de anemia ferropriva, o ferro, mas pense em tudo que eu falei sobre moléculas de energia para o seu cérebro produzir energia, sobre oxigênio, sobre complexo B, sobre glicose, copos cetônicos, sobre você ter nutrientes chegando ao seu cérebro para eles em conjunto fazerem o seu cérebro funcionar. Se você, eu repuso o ferro e continuo morta, tá faltando complexo B, tá faltando coenzima Q10, tá aí. Então, é sempre uma soma de coisas. Por isso que eu gosto de uma avaliação bem mesmo específica, uma análise bem profunda, olhar cada ponto e tratar cérebro. Não é monoterapia. Você deu um ômega 3, não cuidou do resto, não vai ficar dentro daquilo que a gente espera. Vai ficar, né, um resultado muito parcial, perto de todos os benefícios que você vai poder ter, tá? Outra pergunta, ela fala assim: meu exame de B12 geralmente está baixo. Tenho que fazer B12 injetável? Vai depender de quem você é. Tem alguns pacientes que realmente têm dificuldade em absorver a vitamina B12. Ou fizeram cirurgia bariátrica, tem doença inflamatória intestinal, tem problemas, né, no estômago, doenças autoimunes, de deficiência de fator intrínseco, enfim, gastrite. Enfim, por algum motivo, o seu trato gastrointestinal não tem facilidade de absorver a vitamina B12. E aí você pode sim pensar num protocolo de B12 injetável ou mesmo sublingual. Então a gente tem que entender qual o seu grau de deficiência de B12. Uma sublingual resolve? Muitas vezes resolve. Por quê? Porque as nossas necessidades de B12 elas não são muito altas. E a gente facilmente consegue via oral. Facilmente. Mas quando existe alguma alteração, né, do trato gastrointestinal que me impeça de absorver a B12, a injetável e também a sublingual, tá, gente? A sublingual vai direto para o vaso sanguíneo, não vai usar estômago, não vai usar intestino, então vai direto para a corrente sanguínea, também é um recurso. E aí, se você vai usar oral, injetável ou sublingual, depende de quem você é. Mas o fato é que você precisa resolver os seus níveis de vitamina B12, sim. Pelo menos em 600 na sua corrente sanguínea, no seu exame de sangue, pelo menos 600. 600 até 800, 900, beleza.
Também não precisa estar 1.000 e tanto, mas também abaixo de 600 já fica meio assim. E eu sei que o padrão de referência lá do laboratório, ele é 100 e pouco, 300, sei lá o quê. Não me interessa esse padrão de referência. Eu uso o que a literatura científica mostra que é interessante e na minha prática eu gosto do exame de sangue com esses valores ali próximo de 700, 800, tá certo? Tem pessoas que já têm isso através da alimentação, maravilhoso. Uma alimentação equilibrada é para ser suficiente para a gente ter esses níveis de B12. E se não tiver, vamos ter que investigar o porquê. Às vezes é só um consumo baixo, às vezes realmente são problemas gastrointestinais, ou mesmo a pessoa com cirurgia bariátrica, enfim, algumas alterações que impossibilitam uma absorção adequada do trato gastrointestinal. Beleza? Vou ter que usar a B12 para o resto da minha vida? Depende. Às vezes você está com a alimentação tão bagunçada que você teve, desenvolveu uma deficiência, você faz a reposição e muda a sua alimentação, talvez você não precise mais ficar fazendo reposição. Mas se mesmo com a alimentação adequada, os seus níveis são baixos, ou então, enfim, se comumente você, mesmo com suplementação, tem níveis baixos, tem que aumentar a dose. Se vai ser para sempre ou não, vai depender dos seus resultados, vai depender de quem você é e de o que está acontecendo. Mas muitas vezes, sim, nós temos que manter uma suplementação a longo prazo. Muitas vezes, não. A gente resolve o problema, muda o estilo de vida, contorna ali a situação e o paciente ele fica com exames de sangue adequados sempre, tá? Outra pergunta. Para o nosso cérebro, quais são os níveis adequados de vitamina D, né? Quanto que seria o ideal para termos no nosso sangue de níveis de vitamina D num valor que o cérebro fala assim, ó, beleza. Para mim fica entre 60 e 80. Cada vez mais o cérebro vem demonstrando o quanto ele precisa de vitamina D. A vitamina D é necessária para produzir serotonina, para produzir dopamina, para produzir norepinefrina, para um equilíbrio do sistema imunológico. Então, a vitamina D é fundamental para o sistema nervoso central. E essa coisa de estar 30 no sangue, suficiente, eu não gosto, não é a minha opinião. Pode ser que não é obrigado a concordar comigo, óbvio, mas a minha opinião é que ela tem que ser mais alta do que aquilo que o laboratório coloca lá como insuficiente. Para mim, 60 a 80. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso central, ele usa muita vitamina D. Mas muita vitamina D para um monte de coisa. Então, a gente precisa sempre estar de olho nos estoques, nos exames de sangue, na dosagem de vitamina D para fazer ajustes. E aí não tem uma dosagem certa. Quanto de vitamina D eu vou ter que usar? Depende de qual o seu nível de exame de sangue e qual o nível que eu quero chegar. Então, muitas vezes nós fazemos até uma dosagem mais baixinha todo dia, só para manutenção. Às vezes fazemos uma dosagem mais alta para você fazer um acúmulo mais rápido e depois fazer a manutenção. É por isso que a gente precisa ter sempre uma equipe multidisciplinar, porque nós nutricionistas só podemos passar até uma quantidade X de vitamina D. Quando eu preciso de doses mais altas, a gente conversa com o médico, fala com o seu médico, vamos pedir, ou eu mesma falo. Então é um trabalho em equipe. Às vezes a dose de um suplemento, de um nutriente, está acima do que o nutricionista é permitido de prescrever. O médico do paciente está ali para trabalhar junto com você. Ninguém está fazendo competição. É importante que a gente tenha uma sintonia, um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. Nós, os profissionais, também conversarmos entre nós para o melhor tratamento possível desse paciente. E às vezes, se é alguma coisa que você não sabe, o médico te passa um artigo, um paper, te dá uma explicação e vice-versa. Você explica, por que você quer uma B12 mais alta, mostra um artigo, conversem, porque o que importa aqui é o bem do nosso paciente, tá? A última pergunta, que é a pergunta para... Gente, eu já falei quase 1 hora, né? A pergunta é: tenho enxaqueca. Qual suplemento eu uso? Se eu fosse generalizar, eu me basearia pelo que os últimos guidelines eles recomendam, tá? Então, para mim, obrigatório para quem tem enxaqueca: magnésio, vitamina B2 especificamente e coenzima Q10. Esses 3 tem que ter, tá?
Coenzima Q10 e vitamina B2, especificamente, porque alguns estudos falam que a disfunção mitocondrial está associada à enxaqueca. Então, as mitocôndrias têm uma disfunção, os neurônios não conseguem produzir muita energia, quer dizer, não produzem a quantidade de energia adequada, né? Pelas mitocôndrias não serem tão funcionais quanto deveriam. Então, isso vai gerar uma redução da produção de ATP. Menos ATP altera o equilíbrio iônico dos neurônios. Então, os neurônios eles têm uma quantidade X de cargas positivas fora deles e negativas, ele é mais negativo internamente do que externamente. Então, é como se o exterior do neurônio fosse positivo e o interior fosse negativo. Só que para manter os positivos de fora e os íons negativos dentro do neurônio, existem bombas que gastam energia mandando as cargas positivas para fora do neurônio. Então, essas bombas gastam muita energia, muito ATP, e elas estão sempre bombeando ali os íons positivos para fora. Então, se você tem uma deficiência de energia, de ATP, esse processo já fica mais difícil. E isso estaria associado a um aumento da facilidade de acordar, de ativar o sistema da dor na enxaqueca, que é o sistema trigeminal. Então, quando entram cargas positivas no neurônio, esse neurônio pode ser despolarizado e quando esses neurônios dessas regiões, esse sistema trigeminal, eles são acordados, ativados, enfim, acontece uma série de coisas que no final vai culminar em dor. Então, é como se os neurônios fossem mais facilmente excitáveis, eles são mais sensíveis, eles têm uma hiperexcitabilidade neuronal que pode estar associada a uma falta de energia necessária para manter os íons positivos do lado de fora do neurônio. Então, é importante tratar essas mitocôndrias. Tratar as mitocôndrias para que elas consigam produzir energia e manter quem está de fora para de fora, de dentro está dentro. Um dos processos. A coenzima Q10 e a vitamina B2 agem aí, na mitocôndria. E o magnésio, ele age aumentando. O magnésio auxilia a diminuir a entrada de cargas positivas no neurônio, diminuindo a possibilidade de ativação desse sistema, o sistema trigeminal. Então, a gente vai mexer nas cargas iônicas, nas concentrações de íons positivos e negativos dentro e fora do neurônio, certo? Então, magnésio, vitamina B2 e coenzima Q10. Mas eu já extrapolo para a mitocôndria inteira. Então, eu coloco todo o complexo B, mais uma quantidade de B2 mais alta, porque a literatura fala que a B2 especificamente foi o que trouxe mais resultados positivos em relação à enxaqueca. E também a gente tem que pensar em diminuir a inflamação desse paciente. Um paciente inflamado, seja por leaky gut, seja por doença autoimune, resistência à insulina, obesidade, estresse crônico, essa inflamação também aumenta o risco de crise de enxaqueca. Então, tem que tratar a inflamação e analisar cada caso. Uma outra coisa que também pode aumentar os riscos de você ter crise de enxaqueca é quando a homocisteína está elevada. Então, se a homocisteína está elevada, muitas vezes isso demanda você fazer uma suplementação de B12, metilfolato. Então, você vai entender quais são os nutrientes necessários para organizar os exames de sangue daquela pessoa. Mas o ponto de partida, magnésio, B2 e coenzima Q10 é fundamental. E ômega 3 também entra no pacote. Tá certo? Combinado, gente? Essas eram as perguntas de hoje. Tem mais algumas, mas eu deixei aqui para o Dani Responde, parte 2. Espero que eu não tenha falado muito, deixado sua cabeça assim, mas você pode dar pause, você pode ouvir amanhã o resto, você pode escutar a semana que vem, faz o que você quiser, o vídeo tá aqui, desacelera, porque se botar no +2 a velocidade, você não vai entender o que eu tô falando. Então, você tem que botar no -2 para poder acompanhar tudo o que eu falo. Mas eu espero que eu tenha ajudado, espero que a sua pergunta, né, tenha sido respondida. E eu aguardo vocês na próxima semana, porque essa temporada tá maravilhosa. Meus convidados lindos, queridos, já está tudo gravadinho. E agora, semana atrás da outra, nós vamos aqui liberando os programas. Certo, gente? Não esquece de compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você quiser. Mas ajudem o nosso podcast, o podcast da Neuronutrição, a se espalhar através, né, das redes sociais e do seu poder de influência, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Ok, pessoal? Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.